Amigos, que a gente vai para o nosso Bom Dia para Quem? E o nosso Bom Dia de hoje vai para Kamala Harris, alçada desde ontem a nova timoneira do Titanic democrata. Sim, há poucos meses da eleição não há metáfora melhor para definir o drama político vivido pelos democratas americanos. Porque após insistir por praticamente um ano inteiro com um candidato que dava sinais públicos de babadas na sua própria gravata, finalmente conseguiram forçar a retirada da candidatura de Joe Biden. Para mim, no entanto, tá claro, né? É como se trocasse o comandante do Titanic quando ele já estava boiando como uma rolha em alto mar, pronto para afundar, esperando que um milagre aconteça. Muitos dirão que agora o jogo recomeçou, está 0-0, mas eu lamento informar, não é a realidade, não é tão fácil assim. É mais ou menos como acreditar que Brasil e Alemanha em 2014 voltaria a estar empatado se o Filipão tivesse trocado o time inteiro. Mas olha só, do lado republicano, o coro agora passa a ser pela renúncia de Biden da própria presidência. Afinal, se ele é incapaz de ser candidato, por que cargas d'água ele deveria seguir no Salão Oval, inclusive com acesso ao botão vermelho nuclear? Fica a pergunta. O fato é que estamos diante de uma eleição emocionante e, perdoem o clichê, muito histórica, porque desde 1968, com Lyndon Johnson, um candidato não desistia da reeleição às vésperas. Então, se para Joe Biden no café da manhã dessa segunda é amargo, fraco e frio, os republicanos já preparam a festa para o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Mas, claro, essa é só minha opinião, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu quero ouvir o nosso Fabrício Nadic com as últimas atualizações desse tabuleiro que foi completamente revirado de cabeça para o alto no momento, e a gente está tentando entender o impacto que isso pode ter. Fabrício? Completamente revirado, André. Ontem a Kamala Harris passou 10 horas no telefone com delegados do Partido Democrata, com lideranças do Partido Democrata, lideranças sociais, sindicalistas também, já para começar a reunir apoio à sua campanha. E parece que o público, de certa forma, pelo menos os eleitores democratas, se animaram. O número de doações, o volume de doações feitas para a campanha agora de Kamala Harris foi recorde em 2024 para o período de um dia. Bateu mais de 40 milhões de doações em direção à campanha de Kamala Harris, ao Act Blue, que é um grupo ligado ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, dando a entender que houve ali pelo menos um pequeno fôlego para o partido com esse anúncio da desistência do Joe Biden, que era algo que a gente já esperava. A gente aqui na última semana já tratava, falava, olha, domingo possivelmente ele pode sim anunciar essa desistência. Foi exatamente o que aconteceu. Não dava mais para o Biden, isso já estava muito claro há algum tempo. O debate foi o começo ali da derrocada, de fato, e o atentado contra Donald Trump foi a pá de cal na campanha do atual presidente dos Estados Unidos. Agora, Kamala Harris precisa convencer os delegados democratas a apoiarem ela na Convenção Nacional Democrata, que vai ser mês que vem lá em Chicago, entre os dias 19 e 22, e também escolher um vice. Muitos nomes aí em jogo, muito possivelmente Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, que é um dos chamados estados pêndulo, mas vai ser uma briga boa e ela pode aí até inclusive fazer história, né? Porque se torna agora a primeira candidata mulher afro-americana a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Assunto bom pra gente discutir aqui. Sabe qual é o outro ineditismo que viria com uma candidatura dela? Asiática, né? Além disso também, porque ela tem um pai de ascendência indiana, uma mãe jamaicana, e isso é uma questão que a gente vai estar trazendo também, mas seria a primeira candidata escolhida por um dos principais partidos americanos a nunca ter vencido sequer uma primária antes, né? Nunca venceu uma primária. Ela concorreu às primárias em 2000, quer dizer, nem chegou a concorrer às primárias. Ela desistiu da candidatura antes da primeira primária, que é em Utah, né? Isso em 2020 acabou sendo escolhida pelo Biden como vice. Agora fica aquela pergunta, meus amigos, será que o passado deixa lições ou não? Vamos voltar para o ano de 1952. Presidente Harry Truman, aquele que apareceu no final de Oppenheimer, aquele filme que todo mundo assistiu. Ele responsável por jogar a primeira bomba atômica na história da humanidade, em Hiroshima e Nagasaki, ainda com aquela repercussão péssima, acabou desistindo da candidatura em 52. Acelera na linha do tempo a 68. Lyndon Johnson, como eu disse, desistiu às vésperas, guerra do Vietnã, um caos completo, desistiu nas vésperas. No caso, 220 dias antes, 219 dias antes, e agora um pouquinho mais de 100 dias antes, Joe Biden é o terceiro nessa fila. Será que Joe Biden e Kamala Harris terão o mesmo desfecho de Truman e Johnson, na tua opinião, Pepe? Que perderam a eleição? Essa é uma pergunta boa, Marinho. Mas é bom lembrar que o Johnson, por exemplo, que estava antes de pedir a renúncia, né, e não disputar a reeleição, ele estava, por conta da guerra do Vietnã,
com índices de reprovação recordes nos Estados Unidos. E quando ele pediu a renúncia e não se candidatou para a reeleição, ele teve um aumento da popularidade imediatamente. E eu creio que isso vai acontecer com o Joe Biden, né, que mostrou realmente uma grandeza muito grande, mostrou uma grandeza de colocar realmente as questões pessoais atrás das questões nacionais e abrindo espaço para a primeira mulher negra asiática a disputar a presidência dos Estados Unidos. Agora, Kamala Harris tem alguns desafios e o Partido Democrata também tem alguns desafios. O principal desafio que eu vejo, Marinho, é colocar o nome da Kamala Harris, que é um nome impopular dentro dos Estados Unidos, como nome popular. Pelo fato de ela não ter participado das prévias, das primárias dos Estados Unidos, ela não é um nome conhecido por toda a população norte-americana. Então, o Partido Democrata tem que fazer com que a candidatura dela tenha o menor ruído possível, né? Não tenha, ruído para ver quem vai ser candidato a vice-presidente do lado dela, não tem que ter ruído para ver se realmente ela se tornará o nome do Partido Democrata ou não. Então, o menor ruído possível vai ajudar o Partido Democrata a ser competitivo nessas eleições nos Estados Unidos. A gente já vai estar trazendo o nosso Mano Ferreira e o nosso delegado Palumbo também aqui para meter a mão nessa cumbuca, mas a gente vai trazer também uma presença aqui para agregar e muito, e vai somar a essa discussão. Como a gente tem dito, a desistência de Joe Biden deixa várias questões no ar, muitas interrogações. Uma campanha de eleição, como vocês sabem, não é uma fórmula exata, longe disso. E apesar de Donald Trump cantar a vitória em cima de Kamala Harris, dizendo que vai ser mais fácil derrotá-la que o próprio Biden, até novembro ainda tem muita coisa para acontecer. E é por isso que a gente vai conversar agora com Guilherme Câmara Meirelles, ele que é especialista em relações internacionais, para ajudar a gente a entender um pouco sobre o que está em jogo nesse tabuleiro de xadrez, nesse exato momento. Tudo bem, meu querido? Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Morning Show. Conta pra gente aí, em linhas gerais, o seu diagnóstico do momento. Se essa decisão democrata impacta também o Brasil, de alguma maneira, olhando adiante, caso Kamala Harris acabe vencendo a eleição, por mais improvável que possa ser no momento. Bom dia, André. Bom dia, os ouvintes telespectadores da Jovem Pan também. Obrigado pelo convite. Eu acho que a análise que se coloca mais importante nesse momento em relação à desistência do Joe Biden, em primeiro lugar, é o momento histórico, né? Como vocês estavam comentando, nos Estados Unidos o vice sempre tem a preferência, né? Perdão, nos Estados Unidos o presidente sempre tem a preferência em caso de reeleição. Então, raras vezes aconteceram isso. Então, raras vezes isso aconteceu, inclusive no caso do Lyndon Johnson, que você citou, isso se deu por causa das manifestações na época da Guerra do Vietnã. Então, são em momentos muito, muito especiais que esse tipo de coisa acontece. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é esse quase ineditismo dessa decisão do Joe Biden. Até porque a gente está falando de um político tradicional, um político que tem quase 50 anos de atuação como articulador político dentro de Washington. Agora, sobre a escolha da Kamala Harris, eu tenho visto muito essa ideia de que ela já é escolhida como a vice, porque como a nova candidata do Partido Democrata, já que ela tem o apoio do Biden. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a convenção democrata é só no dia 19 de agosto em Chicago. Então, por mais que algumas pessoas já cravem o nome dela como a nova candidata, até porque nos Estados Unidos a vice sempre tem a preferência quando o presidente não pode mais se candidatar, porque lá são apenas 2 vezes, então no caso do Biden, que desistiu, ela seria a pessoa ideal, só que a gente sabe que tem alguns nomes, como por exemplo o governador da Califórnia ou a governadora de Michigan, que são pessoas mais populares que ela. Porque a Kamala Harris ela foi alçada ao cargo de vice como a natural sucessora do Biden depois de 8 anos de governo. Só que nesses primeiros 4 anos, ela não teve o desempenho esperado em termos de popularidade. Ela foi, por exemplo, designada para cuidar da questão imigratória e não teve sucesso. Ela, como filha de imigrantes asiáticos e latinos, né? Então, ela não teve o sucesso esperado nesse primeiro momento. Então, ela ainda é uma pessoa muito impopular nos Estados Unidos. Só que, por outro lado, ela é a única pessoa que tem o poder de utilizar todo esse dinheiro que foi doado para a chapa Biden-Harris. Né? Porque esse dinheiro foi doado para a chapa, né? Então não apenas para o Biden. Só que, então, ela tem esses desafios dos dois lados, né? Se ela é impopular, por outro, ela pode utilizar esse dinheiro, coisa que outros candidatos não poderiam. E nos Estados Unidos, a gente sabe que fazer uma campanha necessita de muita doação, necessita de muito dinheiro, até pelo tamanho do país. E a gente viu, como vocês mesmos citaram, que nas últimas 24 horas houve um recorde de doações do Partido Democrata, o que mostra possivelmente que as pessoas, muitos democratas, não acreditavam na capacidade do Biden
até pelas questões cognitivas, até pelas questões da idade, de ganhar essa eleição do Donald Trump. E a segunda parte da sua pergunta em relação ao que isso pode impactar no Brasil, eu chamo a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, a Kamala Harris, ela tinha, até pelo menos a eleição de 2020, essa agenda ambiental como uma das suas grandes bandeiras. Ela foi colocada como sendo uma defensora das causas ambientais, inclusive na época aqui no Brasil, isso foi visto como quase que uma adversária do então governo Bolsonaro aqui, né? E agora a gente vê que essa questão ambiental, para ela, deixou de ser tão falada como era antes. Então, eu acredito, assim, de maneira bem objetiva, para o governo Lula, seria muito melhor dialogar com a Kamala Harris, até porque é um governo que também levanta essa bandeira ambiental, né? Por outro lado, naturalmente, pela aproximação ideológica para o governo Bolsonaro, que eventualmente poderia voltar, ou de um indicado por ele, já que no momento ele está inelegível, mas um indicado por ele em 2020, em 2026, seria muito melhor dialogar com o Donald Trump. Guilherme, belos pontos, agregando aqui para a discussão, mas eu vou trazer nosso Mano Ferreira para te fazer uma pergunta também. Bom dia, professor. Obrigado por estar aqui esclarecendo esses pontos importantes. Ontem a gente viu, além do apoio de Joe Biden a Kamala Harris, uma declaração conjunta do casal Clinton, né, também chancelando a candidatura de Kamala. Nessa toada, chamaram a atenção que as declarações do ex-presidente Barack Obama e da Nancy Pelosi, que é uma liderança importante do Partido Democrata, não mencionaram a Kamala. Na sua visão, isso indica que há disputa dentro do Partido Democrata, ou seja, pode haver ruído e um concorrente de peso à candidatura de Kamala Harris dentro do Partido Democrata? Sim, sem dúvida, porque são pessoas, no caso, no caso da Hillary Clinton, a gente tem que lembrar que em 2016 ela perdeu a eleição para o Donald Trump, só que ela perdeu a eleição indireta. No voto direto, ela ganhou, o que significa que ela é uma pessoa popular. E ela é casada com um ex-presidente muito popular. Vamos lembrar, então, que nos Estados Unidos, quem tem maioria de votos não necessariamente é eleito presidente, porque tem toda aquela questão do colégio eleitoral. Então, ela ganhou em número de votos, mas perdeu em termos de votos no colégio eleitoral. No caso da Michelle Obama, ela também é uma liderança popular, ela também é casada com um ex-presidente muito popular, e no caso das duas, a gente está falando de duas pessoas populares, casadas com ex-presidentes populares, e que, de certa maneira, elas têm esse apoio político dos ex-presidentes. Agora, particularmente, eu não acredito na Michelle Obama como uma possível candidata, por um motivo muito simples. Não conheço na história dos Estados Unidos, acredito que não tenha, pelo menos na história recente, eu garanto que não tenha, uma pessoa que se lançou candidata e venceu uma eleição sem estar na política. Porque por mais popular que a Michelle Obama seja, ela não é uma política, ela não está na política nesse momento. Já a Hillary Clinton, por mais que ela seja uma liderança importante também dentro dos democratas, seria um nome que até pouco tempo atrás não era esperado. Então, eu acredito que, se não for a Kamala Harris como a candidata, vai ser possivelmente um dos governadores, né, como esses que eu citei. No caso, o governador da Califórnia ou a governadora de Michigan. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por exemplo, é uma pessoa que seria interessante a gente citar, porque ela é governadora de um daqueles que a gente chama de estado pêndulo, que é aquele estado que nunca vota ou que não elege necessariamente um democrata ou um republicano. Então, por exemplo, na Califórnia sempre ganha um democrata, né? No Texas sempre ganha um republicano. Em Michigan, onde ela é governadora, ou ganha um republicano ou ganha um democrata. Então, isso é uma espécie de ponto positivo na candidatura dela, porque ela é muito popular dentro daquele estado. Então, mas eu particularmente ainda acredito que a indicação, até por causa dessa preferência que o vice tem em suceder o presidente, eu imagino que a candidata vai ser sim a Kamala Harris, e acredito particularmente também que tanto a Michelle Obama quanto a Hillary Clinton em breve, aliás, melhor dizendo, tanto a família Clinton quanto a família Obama em breve vão anunciar o apoio sim. Esse foi Guilherme Câmara Meirelles, obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show, agregando demais com a discussão. A gente vai estar, claro, estendendo um convite em breve, porque essas fortes emoções é o que nos aguarda nos próximos capítulos, sem dúvida alguma. Obrigado. Obrigado, André. Um abraço.
Não poderia ser diferente, né, meus amigos? Donald Trump, o maior troll da história da política mundial, já zoando o Joe Biden, dizendo que ele não vai conseguir, que tem que checar novamente para ver se, de fato, ele está de acordo com o que foi dito ontem, se ele acordou hoje já se arrependendo, se ele estava ciente do que aconteceu. E, pelo visto, o Biden indo embora, Kamala e cuia. Dizem as más línguas que o Biden acordou hoje lá em Delaware, pegou o jornal New York Times e falou: caramba, você viu que o Biden desistiu da corrida eleitoral? Dizem as más línguas. E dizem que a Kamala já estava Kamala pronta. Exatamente. Kamala pronta Exatamente. e Joe Biden, Kamala e cuia indo embora. Vamos ver, vamos ver. Claro que a gente vai estar repercutindo tudo para vocês aqui no nosso Morning Show.